Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso programa Nossa Vida em Cristo, aqui na Glória Web TV, programa em que tratamos de temas de moral e de ética cristã, às quintas-feiras. Estamos há algumas semanas tratando das leis, as leis nas suas diversas instâncias. Primeiro vimos lá, há algumas semanas, a lei eterna, como sabedoria divina. Vimos a lei natural, como participação do homem na lei eterna. Depois começamos a ver as leis humanas, o plasmar da lei eterna nas coisas humanas, nas coisas de cada dia. De modo mais específico, as leis eclesiásticas, que são talvez para nós católicos mais fáceis de entender, porque vivemos, porque estão mais diretamente ligadas à nossa fé. Mas hoje veremos a outra parte das leis humanas, que são as leis humanas civis. As leis humanas civis. As nossas leis de cada dia, a lei da nossa sociedade, a lei do nosso país, do nosso Estado. Temos obrigação de seguir as leis civis. Temos obrigação, por quê? Porque a lei civil, se é verdadeira lei, depois falaremos um pouco disso, se é uma verdadeira lei, ela se originou da lei eterna, se originou da lei natural. E esse originar-se da lei natural faz com que ela seja também uma participação da lei divina, seja uma participação da vontade de Deus. Por quê? Porque a comunidade humana, a nossa sociedade humana, o nosso país, o nosso Estado, são uma busca do bem comum, o bem comum de todos nós. Não somos chamados a sermos individualistas, a viver nós mesmos. O católico não está chamado a viver sozinho, senão não seremos fermento na massa, sal no mundo. Temos que ser fermento na massa, no meio da massa. Isso que nos faz verdadeiros católicos. Não podemos fechar-nos em cistos de católicos, fechados entre nós e ninguém mais entra. Não, temos que viver em sociedade e buscar o bem comum da sociedade, daqueles que creem e daqueles que não creem. Então, se uma lei é verdadeira, temos a obrigação da obediência. Obrigação. Desrespeitar uma lei civil, desde que seja verdadeira a lei, é uma ofensa a Deus. Sim, é uma ofensa a Deus. Um exemplo simples, e quem sabe até tolo. Cruzar uma sinaleira em vermelho é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque desrespeitas o teu irmão. Pode ser que causes um grave problema ao teu irmão, a ti mesmo. Pode ser uma ofensa contra o mandamento de não matar. É uma expressão. Agora, se a lei humana fosse expressada que tivesse que parar quando a sinaleira estiver em verde, não tem problema nenhum. Isso não é isso que define a lei. Define a lei é sempre o fundo da lei, o respeito ao outro. Tem que parar num cruzamento porque deve respeitar o outro. Então, nesse sentido, o parar na sinaleira é uma participação da lei natural de respeito aos outros humanos, que é participação da lei eterna. Agora, qual o problema? É que às vezes existem leis que não se derivam da lei natural, e, consequentemente, que não se derivam da lei eterna. Existem leis, sim, que são indiferentes. Isso não tem problema, como eu falei. Se a lei define que o vermelho é para parar, ou se é o verde para parar, isso não importa. Isso não tem problema. A questão é que tem que se parar para proteger o outro. A questão é quando uma lei manda que façamos o contrário ao que Deus nos pede. Por exemplo, agora foi aprovado um projeto de lei há pouco tempo atrás foi aprovado um projeto de lei que permite ou que obriga os hospitais a darem a pílula do dia seguinte para as mulheres que foram estupradas, que foram violadas. Obrigar a promover um modo abortivo. Pois aí não é uma lei, não se deriva da lei humana, não se deriva da lei eterna. É uma obrigação não obedecer a esta lei. É uma obrigação porque fere a lei natural,
fere a lei divina. Trata-se de uma crueldade obedecer uma lei que não siga a vontade de Deus, que não siga a nossa própria natureza. Repito, que não é só para os católicos, que é contra a natureza humana que todos são capazes de entender. Todos possuem em si que não se pode matar o inocente. Esse foi o nosso tema de hoje, as leis humanas, leis civis humanas. Nos vemos semana que vem no nosso programa Nossa Vida em Cristo. Até lá.